Ora, muito boa noite. Cá estamos nós então para mais um programa em direto. Vamos falar de futebol. Hoje vamos falar de futebol com Sérgio Boris. Sérgio Boris, toda a gente sabe que é um treinador, portanto, que está sebejamente conhecido, não é? Portanto, é um dos mais credenciados, digo eu, portanto, aqui da margem sul do Tejo e não só, que fez já uma carreira brilhante, portanto, como técnico, andou pelo estrangeiro, inclusivamente, cá fez uma carreira brilhante no Cova da Piedade, e esta época estava no Desportivo Fabril quando o campeonato terminou. Mas ele, claro, vai contar tudo isto ao pormenor já a seguir. Sérgio Branco já está connosco. Sérgio Branco ou Sérgio Boris, como queira, não é? Na legenda está Sérgio Branco, mas para nós é o Sérgio Boris. Sérgio, boa noite. Boa noite. Ora bem, é um prazer para já tê-lo aqui e já não conversávamos há uns tempos, não é? Proporcionou-se desta vez e vamos então falar de futebol, é para isso que cá estamos, não é verdade? Vamos lá então. É isso. Ora bem, temos uma hora e meia, sensivelmente, para falarmos. Muita coisa, com certeza, vamos falar. E, é claro, eu iria, antes de ser treinador, naturalmente foi jogador, e se calhar é melhor começarmos por aí, não é? Portanto, certamente ainda se recorda como tudo começou, como entrou para o futebol. Sei que entrou para o Belenenses, não é? Começou no Belenenses. Sim, minha formação foi feita praticamente toda no Belenenses. Houve ali uma altura que os meus pais separaram-se, a minha mãe veio para a Almada e eu vim também aqui para a Margem Sul, estive aqui, ainda joguei no Almada aqui durante 2 anos, mas depois voltei outra vez a jogar em Lisboa, Atlético, e depois acabei novamente no Belenenses a minha formação de júniores. Acho que posso dizer que o Belenenses foi o clube que mais marcou o meu processo de formação como atleta. Exatamente, portanto, a formação, 4, 5 anos por aí, não é? Sim, tive até aos iniciados no Belenenses, depois juvenis foi quando vim para a Margem Sul, por aquilo que falei há pouco, depois nos júniores voltei outra vez ao Belenenses, ainda estive no Atlético, mas depois acabei no Belenenses novamente a minha formação e fiz o último ano de júnior no Belenenses, e é um clube por quem nutro um carinho especial, porque passei lá muito tempo da minha formação também como atleta e também como pessoa, como jovem, e é um clube que quem tenho uma simpatia. Claro, portanto, as viagens entre a margem sul e a margem norte não eram um obstáculo. Não, eu sempre o autocarro até Alcântara e Alcântara íamos até Belém e aquilo era no instante, não tinha grande questão. Nunca foi um problema. Na minha vida nunca foi um problema isso. Exatamente. Depois, então, como sénior, portanto, deixou um pouco aqui a região e foi até à parte sul do distrito de Setúbal, não é? Até Sines. Sim, tive 2 anos no Vasta Gama de Sines, depois voltei, joguei no Alcochete, nos Pescadores, voltei ao Alcochete, Rio Maior, de Montijo. Fui um jogador vulgar. Vulgar, talvez não seja bem assim, isso é um pouco talvez de querer ser, vamos lá ver, um pouco, mostrar um pouco de simplicidade, vamos lá. Não, eu acho que olhando para os jogadores que já treinei e tendo a capacidade de fazer uma autoanálise daquilo que fui como jogador, acho que fui um jogador vulgar, um jogador cumpridor, nunca atingi um patamar. Nem sou daqueles que diz que passou ao lado de uma grande carreira com uma grande frustração e acha que fui um injustiçado porque tinha qualidade para ter chegado aqui e ali. Não de todo. Tinha a qualidade que tinha, fiz a carreira possível e estou muito bem resolvido e resolvi muito bem e muito cedo, porque aos 30 anos deixei de jogar e isso é a maior prova em como resolvi muito bem esse acabado de carreira como jogador. Exato, era o médio, não é? Creio eu. Era médio. É isso. Portanto, 30 anos é muito novo para um jogador deixar de jogar. O que é que aconteceu para que isso tivesse, portanto, essa ideia fosse posta em prática e que tivesse deixado de jogar? Olha, a paixão pelo jogo passou a ser um bocadinho mais de fora. Acabei a minha faculdade nessa altura, tive a possibilidade de deixar de jogar, já não era como jogador, já não tinha tanto prazer como tive até então. Com naturalidade deixei de jogar, surgiu um convite para poder treinar e foi um bocadinho por aqui. Comecei a treinar nos juvenis dos Pescadores da Costa da Caparica, aparecendo dessa oportunidade, facilmente deixei de jogar para poder
para poder iniciar esta carreira, que naquela altura já me dizia muito mais do que a do jogador. Por acaso recebemos agora aqui a mensagem do David Araújo, grande Mister Pescador Júnior 2003-2004. Foi aí que começou, foi aqui quando começou. Sim, aqui era o primeiro ano como treinador distrital de juvenis. Aqui no Júniores eu era jogador e te dei lá uma ajuda, nem vou dizer que nesse ano fui treinador. Acho que não posso considerar que eu tenha feito. Dei uma ajuda para tentar minimizar ali algumas questões que estavam a acontecer no clube, mas foi apenas e só isso. Como treinador, acho que foi claramente quando trabalhei no Juvenis. O meu primeiro ano de treinador foi no Juvenis e aí sim, aí foi o início de um percurso que abracei com paixão e com desafios constantes. Felizmente um início vencedor, porque começámos a ganhar logo nesse primeiro ano. E é bom começar assim, não é? Bom começar a ganhar. Sim, claro, é bom, embora eu acredite que bons treinadores não se avaliam só por grandes resultados. Eu tenho um bocadinho uma filosofia, um bocadinho, não é diferente, mas eu acho que há outras coisas que avaliam e que definem um bom treinador. Agora, naturalmente, no primeiro ano era novo, treinar um escalão de juvenis num clube que me diz muito, que é um clube que eu gosto muito, que é os Puxadores da Costa Caparica, e poder ser campeão distrital logo nesse primeiro ano e subir ao Campeonato Nacional em juvenis foi de facto bom, um bom início, tenho que concordar. E depois foi até ao Vitória de Setúbal, não é? Também treinar juvenis. Sim, depois fui para o Vitória, 2 anos, fui para o Sub-15, 2 anos a trabalhar no Sub-15, 2 épocas boas também, sempre nas fases finais, sempre a lutar para chegar à fase de apuramento de campeão. Acabou por não acontecer, mas 2 épocas muito boas e num clube especial. Eu diria que os Pescadores é um clube que eu gosto muito, é um clube que eu tenho uma simpatia, é algo muito especial, mas é algo de coração, é o meu clube, quase diria assim, dos clubes daqui, é um clube que eu gosto muito. O Vitória é um clube diferente, é um clube místico e eu tive a oportunidade de trabalhar lá e perceber essa grandeza do clube. É um clube em que as pessoas vivem o clube de uma forma muito especial, em grande número, com uma grande paixão. E ter trabalhado no Vitória foi de facto algo que me deixou contente, porque é claramente o clube de referência do distrito. Claro, e até porque é um clube com grandes tradições também no futebol de formação, não é? Claro. Sim, teve uns últimos anos do que eu tenho acompanhado, não teve tão bem como em determinados tempos, e como nos tempos em que eu representava, mas eu quero acreditar que neste momento vai haver já há 2 anos para cá eu sinto o Vitória mais forte. Eu acho que o futuro vai trazer um Vitória novamente forte na formação. Não nos podemos esquecer que nessa minha fase o Vitória tinha Ruben Vezo, Frederico Venâncio na sua formação, e é um clube que está habituado a ter grandes jogadores e a colocar grandes jogadores, grandes profissionais na montra do grande futebol. E eu quero acreditar que isso será algo que vai voltar a acontecer com naturalidade pelo trabalho que eu tenho conhecimento que neste momento está a ser realizado. A seguir ao Vitória, veio até à Cova da Piedade para coordenador da formação da escola do Sporting, não é? Olha, sim, foi um bocadinho um ano de paragem, foi um bocadinho um ano em termos competitivos em que parei um bocadinho, mas acho que aproveitei muito bem. Coordenador técnico de uma escola academia Sporting, o Sporting abriu uma escola academia no Cova da Piedade, acabámos por fui convidado, aceitei o convite e acho que eu usufruí muito e utilizei muito bem esse tempo, porque percebi uma série de coisas, relações entre as pessoas, a importância dos processos de liderança, de aglutinar pessoas, aglutinar ideias, e aquilo que aconteceu no Cova da Piedade depois, quando nós acabámos por agarrar uma equipa sénior, por ser o treinador principal da equipa sénior, aquele ano foi muito importante para o sucesso que aconteceu
desde os séniores até os escalões de base, porque criou-se uma mística diferente e o Cova da Piedade naquela altura era de facto um clube com uma mística especial. Exato. Portanto, falou nos séniores do Cova da Piedade, é evidente que foram, se não estou em erro, 6 anos que passou nos séniores do Cova da Piedade e em 4 anos conseguiu levar o Cova da Piedade do Distrital até à segunda Liga. Eu cheguei a meio de uma distrital em fevereiro e foi acabar a época, o clube estava a meio da tabela ficou. Depois no primeiro ano na distrital, desde o início fomos campeões distritais, subimos ao Campeonato de Portugal, depois 2 anos a conseguir a garantir a manutenção e no terceiro ano conseguimos subir à segunda liga. Agora, eu acho que o Cova da Piedade foi muito mais do que esse título. Eu acho que esse título foi o culminar de um trabalho que foi feito por uma série de pessoas e foi feito com um envolvimento muito grande. Foi de facto um projeto fantástico, em que aquele ano que lhe falei há pouco teve uma importância muito grande. Envolvemos pessoas, envolvemos ideias, apresentámos um projeto estrutural e vertical, que se chamava na altura o FB 70, que colocava desde os escalões desde os iniciados até aos séniores. Havia uma linha vertical e uma ideia orientada para fins comuns, e aquele envolvimento eu acho que foi claramente o sucesso daquele projeto, porque chegámos à Cova da Piedade, e eu falo sempre no plural, porque não faz sentido falar de outra forma. Foram tantas as pessoas que fizeram com que aquele projeto tivesse acontecido que é impossível e era completamente descabido falar no singular. Por isso, eu cheguei ao Cova da Piedade, é verdade, mas depois fomos todos que fizemos e que trilhámos aquele caminho. E quando lá chegámos, a realidade é esta, são números. O Cova da Piedade tinha todos os seus escalões na distrital, tinha os séniores na distrital, e 4 anos depois, com um projeto vertical, com um projeto em que todas as estruturas estavam orientadas para o mesmo fim, em que todos vivíamos os resultados e as vitórias de todos. Os séniores viviam as vitórias dos iniciados, os iniciados viviam as vitórias dos juvenis, os juvenis viviam as vitórias dos júniores, porque não havia um sentimento muito, muito especial e um sentimento muito, muito, muito verdadeiro entre todos, e que fez com que 4 anos depois o Cova da Piedade tinha todas as equipas nos campeonatos nacionais, dos iniciados aos juvenis e júniores, e acabou com os séniores a subirem à segunda liga. Uma linha orientadora com uma baliza que dava liberdade à ideia, que dava liberdade a cada um pudesse colocar e partilhar os seus porquês, mas que depois nós não fugíamos de um caminho, porque era um caminho de sucesso comum, que não fazia sentido ser trilhado de outra forma. E eu posso lhe dizer que é possível ser campeão e subir de divisão olhando para a formação. Cova da Piedade todos os anos teve mais de 100 unidades de treino, os jogadores dos iniciados, dos juvenis e dos júniores a fazerem parte. No ano em que foi campeão não foi diferente. Tínhamos uma linha clara, os escalões trabalhavam todos dentro da mesma linha orientadora. É verdade que foi um projeto que fui eu que apresentei, fui eu que o pensei, mas só foi possível ser executado porque todos acreditaram nele, e houve muita gente que em determinada altura teve um papel tão ou mais importante do que eu pensei e que eu apresentei. Portanto, foram de facto 4 anos fantásticos, não só pelo que se conquistou, mas por aquilo que se vivia, pelo ambiente que existia, pelo prazer que todos tínhamos em viver e em caminhar, olhando para o lado e querendo que o sucesso acontecesse, independentemente de não ser diretamente do escalão que cada um liderava. Portanto, difícil dizer que as coisas aconteceram por acaso, porque não de todo. Quem esteve e viveu este caminho sabe que as coisas deram muito trabalho, mas foram muito, muito pensadas, com o diretor desportivo também sempre a dar uma base e um caminho para que as coisas acontecessem,
E depois compartilha, não fugindo da baliza, como lhe disse, mas que nós defendíamos, compartilha. Eu posso dizer, nós orientámos, todos os treinadores pensavam de uma forma semelhante. Nós orientávamos as nossas equipas para o jogar, para os miúdos para o jogar, para uma mística de clube, para o dançar entre escalões, sem andarmos aqui com invejas ou com problemas de subir ou de baixar escalão. E nós queríamos era trabalhar miúdos e jogadores para jogarem futebol, desde os miúdos dos iniciados até aos homens dos séniores, cada um com as suas vicissitudes, cada um acreditando nas suas ideias, mas sempre dentro de uma ideia comum. Eu conto-lhe que houve uma determinada altura que houve um rapaz que chegou e que nos propôs-nos uma ideia, que era, marcou uma reunião e disse-me: tenho aqui uma proposta para te fazer, e a minha ideia dele era, eu quero trabalhar tudo questões paralelas ao que é o jogar, questões físicas, e também criarmos aqui um gabinete de excelência ao nível das capacidades físicas dos jogadores. E a pergunta que eu lhe fiz na altura foi clara, porque nós tínhamos aquele caminho tão definido que foi muito fácil. Eu perguntei-lhe duas coisas. Foi, primeiro que tudo, se há uma diferenciação no trabalho apresentado entre os escalões. E ele disse-me claramente que sim, porque era uma pessoa com capacidade. E eu disse, e dentro dos escalões nós temos atletas muito diferentes, com capacidade de resposta dispar. Há capacidade de trabalharmos também dentro do próprio escalão de forma diferente? E ele respondeu-me que sim, óbvio que sim. E eu fiquei contente. Depois a pergunta a seguir foi simples, e quando é que nós vamos fazer isso? Em que alturas é que nós vamos conseguir trazer os miúdos? E ele respondeu, mas eu não estava a pensar trabalhar nessa altura, fora do treino. Eu preciso todos os dias, os primeiros 15 a 20 minutos do treino para poder trabalhar essa parte dos atletas. Eu disse, impossível. É impossível. Nós estamos virados para um jogar, nós não estamos virados neste momento para questões paralelas. Nós acreditamos no nosso jogar, nós acreditamos na nossa ideia, nós acreditamos naquilo que estamos a construir, porque nós queremos trabalhar jogadores e atletas que no futuro possam vir a ser jogadores de futebol diferenciados, pelo menos dentro do patamar em que estão inseridos. E que fique claro, eu acredito que as capacidades físicas paralelas são fundamentais para um profissional. Não discuto isso. Agora, não acredito que dentro daquilo que era a nossa ideia fosse bom nós tirarmos tempo àquilo que era o nosso trabalho, tão vinculado e tão pré-definido, para colocarmos questões paralelas àquilo que era o nosso treino, o nosso jogar, o nosso modelo de treino. E eu disse que era difícil. E lembro-me depois de reunir com os treinadores e fiz qualquer questão, e todos rapidamente me disseram a mesma coisa: impossível. Não vamos abdicar daquilo que é a nossa ideia de trabalho, de treino, de jogar, para colocar questões paralelas ao jogo. Se for possível colocá-las antes ou depois do treino, fantástico. No durante, não. E isto é um exemplo que lhe dou de como estávamos todos virados para o mesmo caminho. E quando estamos todos virados para o mesmo caminho, acreditamos todos na mesma ideia, vivemos todos o sucesso uns dos outros, a equipa é fácil criar uma estrutura vencedora dos iniciados até aos séniores. Acaba dizendo que houve esse trabalho, não para todos os atletas, mas para aqueles que tiveram disponibilidade para fazê-lo antes do treino. Claro, portanto, essa linha orientadora que fala, portanto, realmente torna-se fundamental, não é? Portanto, para o próprio clube, não é? Todos, enfim, jogarem dentro da mesma maneira, vamos ter o mesmo modelo de jogo, não é? Isso proporciona que depois, quando houver integração nos vários escalões, eles estejam já mais bem preparados, já sabem o que é que hão de fazer. Eu direi que não tem obrigatoriamente que ser todo exatamente o mesmo modelo de jogo. Tem que ser a mesma ideia. Tem que ser o mesmo modelo de treino. Temos que estar todos vinculados a uma ideia semelhante. Não podemos... se queremos dançar jogadores entre escalões, tem que haver linhas orientadoras base, desde exercícios de critério que nós criámos entre todos, desde aquecimentos semelhantes, adaptando ao escalão a cada escalão naturalmente, mas que nós adaptámos entre todos, e depois fazê-los sentir importantes, porque, queremos ou não, em qualquer clube, os séniores é o patamar mais alto que o clube tem, e nós conseguirmos puxá-los a vir treinar connosco
era algo que a nós dava-nos um prazer muito grande, porque nós víamos o prazer neles, nós víamos esse reconhecimento desse momento que eles viviam, e eles, com o passar do tempo, começámos a escolher, começámos a fazer boas equipas, os jogadores começaram também a querer vir para a Cova da Piedade, os miúdos vinham treinar connosco e não se notava grande diferença. Não me lembro de nenhum miúdo que tenha vindo treinar connosco e tenha estragado o treino, e isto foi um caminho que foi sendo construído, e como lhe digo, nós vivíamos aqueles sucessos semanais todos uns dos outros, e quando temos, eu vou-lhe dizer aqui um nome que pode ser confirmado por ele, quando temos um treinador do futebol 7, o Pedro Cruz, que adaptava dentro daquilo que era o futebol 7 algumas ideias, desde bolas paradas, desde algumas ideias de treino, desde a própria folha da convocatória ser igual e por aí fora, ao seu escalão. Isto diz tudo, diz muito da forma como era vivido aquele clube, de uma forma completamente vertical. Os sucessos os resultados foram os que foram. Parece-me que escolhemos o caminho certo. É claro. E, portanto, digamos que na equipa técnica havia vários elementos que treinavam também outros escalões, não é? Na equipa técnica dos séniores, não é? Sim, nós tivemos esse cuidado. No último ano, o Falcão e o Freddy, que eram meus adjuntos, trabalhavam na equipa principal. O Falcão era o treinador principal, o Freddy era o adjunto da equipa de júniores, depois o Falcão e o Freddy eram os meus adjuntos também, juntamente com o Zé Manel e com o Vítor, eram os meus adjuntos na equipa. Sérgio, por falar em Vítor... Sim. Temos a mensagem do Vítor. Sorte daqueles que optam pela competência em detrimento da incompetência. O Vítor é uma pessoa especial. O Vítor é uma pessoa que, dentro daquilo que é uma estrutura técnica, tem sempre algo a acrescentar, e eu acho que sorte daqueles que conseguem tê-lo dentro da sua estrutura. Exato, que agora está no Alfarim, a fazer também um bom trabalho. É isso, mas estávamos a falar então dos técnicos, não é, da equipa sénior, que também orientavam equipas de escalões inferiores, não é? Portanto, facilitavam a ideia, não é? Facilitavam o transfer, havia um transfer fácil, porque no que era passar da ideia e do caminho semelhante. Quando conseguimos criar esta equipa técnica nos júniores, que depois eram pessoas que faziam parte da equipa técnica dos séniores, ficámos assegurados e tranquilos em relação à certeza que para aquele escalão as coisas iam acontecer. Depois o Ricardo Silva no juvenis, um treinador competentíssimo, também levou bem a ideia e fez o caminho com sucesso, com naturalidade. Exato, isso também era possível porque naquela altura o Cova da Piedade era apenas um clube, não é? Olha, hoje em dia parece-me que são dois clubes dentro de um, não é? Pois, eu opto por não comentar. Eu vivi tantas coisas boas naquele clube que prefiro ficar só com as boas recordações. Prefiro lembrar-me disto, partilhar estes momentos consigo e partilhar um bocadinho do porquê daquele sucesso, porque quem acha e quem pensa que aquele sucesso aconteceu por acaso, quem acha que o Cova da Piedade em 4 anos saiu do 6º classificado da Distrital para o 1º classificado do Campeonato de Portugal, que saiu de todos os clubes da Distrital para todos os clubes do Nacional, quem acha que isto aconteceu por acaso e que foi uma sorte, está enganado. Foi fruto de um trabalho de muita gente e de muita gente competente e de uma organização muito grande, desde o diretor desportivo, o André fez aí também um trabalho assinalável, a todas as pessoas que passaram pelas várias equipas técnicas durante esse período. Uhum. Ora, temos aqui uma mensagem do Paulo Correia, que ainda tem convocatórias e descrições das equipes adversárias no Sub-15 da Vitória. É o pai do Fred. Eu era no lateral direito da Vitória. Boa pessoa e um abraço também para ele. E temos agora também aqui uma mensagem do grande Caradas, não é?
que está na Grande Lenço e está um bocado desanimado com aquilo que se passa no futebol distrital. Ele é que tem, nas duas últimas épocas, tem sofrido muito com as arbitragens face às constantes expulsões que tem sido alvo, não é? Ele tem umas características próprias de jogar e por vezes não é bem compreendido por isso, não é? E então colocou a hipótese de abandonar o futebol, uma coisa que eu diria impensável, não é? Jogador como Caradas não pode deixar o futebol, não é? Eu também acho. Eu também concordo com a sua opinião. O Caradas é diferente do que eu disse há bocadinho em relação a mim. Eu não, eu fiz a carreira possível. Eu acho que o Caradas, sim, passou ao lado de uma grande carreira, porque tem características e capacidade para poder ter estado mais tempo. Eu sei que ele esteve, mas ter estado mais tempo num patamar mais elevado e ter feito uma carreira diferente, porque tem características muito especiais dentro da posição que ocupa, tem golo e acima de tudo depois é isto, é de uma humildade fantástica. Gosto muito dele como jogador e nutre por ele também uma simpatia muito grande como homem. Ele ainda teve no Trofense, não é? Mas pronto, foi uma passagem breve, não é? Depois voltou às origens. É isso. Entretanto, pronto, ainda falando de Cova da Piedade, portanto, recorda bons momentos, não é? Portanto, é aquilo que estava a dizer há pouco, quer recordar os bons momentos e portanto, não quer falar do resto. Mas, no entanto, calculo eu que saiu com alguma mágoa do Cova da Piedade. Olha, eu vou ser muito honesto em relação a isso. Eu saí do Cova da Piedade porque saí eu e mais alguns elementos da minha equipa técnica, não saímos todos, mas nós saímos com o Cova da Piedade em nono lugar. E na altura, quando saímos, eu lembro-me que eu dei uma entrevista e que eu disse que seria do Cova da Piedade para sempre. E reitero isso hoje, sem qualquer tipo de dúvida. Agora, eu na altura saí eu acho que não foi correto, não foi bom, não foi justo, perante tudo aquilo que nós tínhamos feito. Mas estávamos em nono lugar, o clube queria subir na altura, pensava já em poder subir divisão, achava, e foi aquilo que nos disseram na altura, que nós não tínhamos experiência para poder assumir um projeto de subida de divisão e por isso a alteração. E nós aí temos outro caminho, a não ser aceitar e esperar que as pessoas depois assumissem a responsabilidade destas afirmações e passassem à prática isto que nos disseram. E o que vou dizer é o Cova da Piedade nunca mais esteve em nono lugar. E essa é hoje a mágoa que eu tenho. É que nós tínhamos em nono, nesse ano o Cova da Piedade acabou em 17º. O Cova da Piedade em todos os anos daí para cá jogou sempre do meio da tabela para cima. E nós em 26 jornadas que lá tivemos sempre do meio da tabela para... Ou melhor, a Cova da Piedade jogou sempre do meio da tabela para baixo. E nós em 26 jornadas que lá tivemos, jogámos sempre do meio da tabela para cima. Nós em 26 jogos tivemos sempre nos 9 primeiros. Sempre. Não houve jornada nenhuma que nós não tivéssemos estado nos 9 primeiros. Tivemos inclusivamente em segundo e em terceiro lugar. E depois sairmos, eu exigia de um clube que eu gosto tanto, que já que nós saímos, que venha alguém que venha fazer melhor. E eu ficaria contente, porque o Cova da Piedade estava a trilhar um caminho de mais sucesso ainda. Hoje olho para trás e vejo que o Cova da Piedade mudou, continua a mudar, muitos treinadores, muitos diretores esportivos, estruturas novas, constantes objetivos adaptados, mas a realidade é esta, isto é factual, não tem a ver com jogar bem ou jogar mal, não tem a ver com gostar ou não gostar das pessoas, tem a ver com números, tem a ver com classificações. E a verdade é que 26 jogos a jogar nos 9 primeiros, e a verdade é que desde aí o Cova da Piedade que mudou, porque nós não tínhamos experiência para dar continuidade a um projeto ganhador, a verdade é que a partir daí o Cova da Piedade nunca mais jogou para a primeira metade, e isso deixa-nos a nós hoje alguma mágoa, alguma frustração, porque sentimos que afinal ainda havia muita coisa que ser feita e ficou ali alguma coisa ainda por acabar. Pois, essa saída talvez fosse um pouco prematura, não é? Porque na altura ainda havia muito campeonato e claro que até poderia melhorar a classificação, não é? E no entanto aconteceu o inverso. Exato. E à 26ª jornada nós estávamos na pior classificação que tínhamos estado, nono lugar. Nós falámos um bocadinho mal das pessoas, eu acho que foi um bocadinho isto.
Nós que éramos uma equipa de manutenção, andámos em terceiro, quarto, quinto durante muito tempo. E depois, quando tivemos um período menos bom, fomos postos em causa, porque nós estávamos a conseguir dar continuidade a um processo que vinha com muitos bons resultados e com um período menos bom. Só tínhamos era que respeitar, e foi aquilo que fizemos, sem problema nenhum. Eu tenho uma boa relação com todas as pessoas do clube e da SAD. Agora, hoje, o que lhe digo é que esperava que as razões que invocaram para a nossa saída, esperava que o Cova da Piedade estivesse a lutar por coisas diferentes, porque o que nos disseram foi que 26 jogos na primeira metade da tabela, ou nos 9 primeiros lugares, é bom, mas não chega. Queremos mais do que isso. Queremos andar sempre nos primeiros 3, nos primeiros 4. A verdade é que nem nos primeiros 9, quanto mais nos primeiros 3, 4. Portanto, isso deixa-nos alguma mágoa e alguma tristeza. Agora, já passou, faz parte do passado e desejo ao clube toda a sorte do mundo e que garanta a manutenção outra vez este ano, porque Cova da Piedade é um clube de liga e merece continuar na segunda liga e no que depender de mim como adepto, será sempre um clube que ganhará os jogos todos. Muito bem, Sérgio, diga uma coisa, o que é que o motivou para abraçar esta carreira de treinador? Olha, eu gosto da estratégia, gosto do treino, há treinadores que só gostam do jogo, há treinadores que gostam do treino, eu gosto muito do treino, eu gosto muito do preparar, do analisar, do perceber, do ter uma ideia, de ter uma linha orientadora, de ter um caminho que nos faça pegar hoje numa equipa de uma determinada forma e observá-la daqui a 3 meses e ver que ela está completamente diferente. Depois é competição. Gostamos da competição, gostamos deste desporto e a partir daí depois isto vai crescendo e nós vamos nos adaptando e vamos vivendo um bocadinho com esta ideia do treino sempre presente. Agora de uma forma equilibrada, porque não sou também um fanático e não tenho uma ideia fechada e cega de que tenho que ser treinador e que se não for treinador vou ser muito frustrado, nada disso. Eu vou seguindo e vou levando cada ano de uma forma com o melhor que essa época tem para me dar e sem qualquer tipo de vínculo a hoje estou aqui, amanhã estou ali, já estive não sei onde, agora estou aqui. Não me agarro nada a essas coisas, porque antes de ser treinador eu tenho que ser feliz. Essa é uma teoria de vida e esta fase que estamos a viver agora demonstra o quanto esta teoria faz sentido. E eu tenho que estar onde eu gosto de estar. Tenho que estar onde eu gosto de estar, tenho que estar onde as pessoas me desejem e tenho que trabalhar com pessoas de quem gosto. Senão não funciona, não vale a pena, comigo não funciona. E se for para chegar e andar e não estar motivado e não me vincular a uma ideia, independentemente de qual seja, mas e acreditar num projeto e acreditar nas pessoas, não vale a pena. Portanto, nesta altura, vamos lá da sua carreira, na altura em que esteve no Cova da Piedade e que foi campeão distrital, não é? E depois foi campeão nacional, portanto 2 títulos na carreira, neste curto espaço de tempo. Nessa altura foi nomeado também pela Federação para os prémios Quinas de Ouro, como treinador revelação do ano, não é? Juntamente com Jorge Simão e com Ricardo Soares, 2 treinadores que também estavam na altura na moto de cima, não é? Que significado teve esta nomeação para si? Olha, foi apenas e só a cara visível de tudo aquilo que lhe disse há pouco. Fui a cara visível dos Vítors, a cara visível do Zé Manel, a cara visível do Falcão, a cara visível do Pedro Cruz, do Futebol 7, do Ricardo Silva, do André Dias. Fui apenas a cara, e de muitos outros que teria que dizer aqui, do Serginho, de uma série deles. Fui a cara visível de uma série de pessoas que fizeram um trabalho fantástico e que me proporcionaram poder ter sido eleito para dentro daqueles três nomeados. Portanto, eu representei uma série de pessoas, não foi o Sérgio que lá esteve apenas, esteve lá o Sérgio, mas esteve lá o Sérgio a representar uma estrutura muito grande e de um trabalho que eu fui nomeado como treinador revelação, ou como no grupo dos treinadores revelação num ano,
mas eu acho que aquela nomeação foi a consequência de todo um trabalho que foi feito não só nessa época, mas também nas anteriores. Portanto, sinto-me contente, naturalmente, sinto-me orgulhoso, mas tenho a noção clara que eu estava ali em representação de uma estrutura muito grande, apenas e só isso, e juntando a estas pessoas todas, naturalmente, os mais importantes de todos, são eles que fazem de nós treinadores, que são os jogadores, como é óbvio. Eu esses nem tenho necessidade quase de falar deles, porque eles fazem, é uma relação direta, e o meu agradecimento a cada um deles é inerente ao agradecimento a todos os outros. Agora, falar apenas e só dos jogadores também não parece justo. Portanto, feliz, contente, mas com uma noção que os pés muito assentos no chão naquela altura também, e sabendo que não era o Sérgio, mas era o Sérgio, não era o Sérgio sozinho, era o Sérgio com muita gente por trás. Sim, mas seja como for, como líder, portanto, da equipa, não é? Evidentemente que tinha que dar a cara, tinha que estar presente, não é? E isso, para si, com certeza que foi motivo de grande satisfação, não é? Sim, naturalmente que sim, estar presente e ser nomeado para uma gala daquelas e para um prémio daqueles, naturalmente nos dá satisfação. A minha nomeação saiu 12 dias depois de eu ter saído do Cova da Piedade. Eu saí e 12 dias depois eu fui nomeado para treinador de revelação. É um caso curioso, isso, um caso que foi nomeado numa altura que não treinava, não é? É verdade, e isso, até ali, isso criou ali uma sensação agridoce. Mas a minha maior felicidade, digo isto de coração, e quem me conhece sabe que eu não estou aqui a ser simpático, digo isto de coração, eu estava ali muito contente, mas eu estava ali muito contente porque eu sentia que estava a representar uma série de pessoas que sem elas jamais eu poderia ter estado ali. Depois de ter tido o Cova da Piedade, houve ali creio, um períodozinho de estagnação, não é? E depois foi treinar, creio que o Sintrense, não é? Sim, saímos, tivemos o resto da época à espera, depois apareceu a hipótese do Sintrense, foi um projeto que ninguém tem culpa, nós não nos a tal história, nós não nos sentimos felizes lá, tivemos lá 4 jogos, até com resultados dentro daquilo que era o expectável, fizemos 5 jogos, perdemos um, passámos Taça de Portugal, portanto, mas não era o clube que nós acreditávamos que podíamos dar continuidade aquilo que era as nossas convicções, e acabámos por sair cedo, mas sem qualquer tipo de, e por opção nossa, mas sem qualquer tipo de registro, sem qualquer tipo de registro pessoal com ninguém. Portanto, o Sintrense foi uma passagem efêmera em que nem sequer pode ter grande avaliação. Foi uma passagem curta, de resto. Entretanto, o Miguel Lopo diz que faltou falar da grande primeira volta dos séniores nos pescadores na antiga terceira divisão, Série F. É verdade. Eu iniciei-me nos séniores nos pescadores. Eu iniciei a minha carreira de treinador nos juvenis dos pescadores e a minha carreira como treinador de futebol sénior também nos pescadores. Uma primeira volta fantástica, com uma equipa que teve até para quase não começar a época, mas fruto daquelas pessoas da costa, aquelas pessoas que se agarram ao clube e que vivem o clube e que tiveram a capacidade de juntar alguns apoios para que o clube pudesse ter equipa e pudesse fazer uma equipa, e depois fizemos uma primeira volta enorme, em que estávamos em segundo ou terceiro lugar, mas depois houve uma série de problemas estruturais e acabámos por sair, mas isso que o Lopo disse é uma realidade. Foi uma primeira volta acima da média, e o pé esquerdo dele também contribuiu para isso. Exato. Ora bem, então depois do Sintrense foi, digamos que fez uma longa viagem, não é? Até outros continentes, até África, Angola, não é? Para representar o recreativo do Lisboa no Girabola, que é o principal campeonato de Angola, não é? Como é que foi essa experiência por lá? Foi bom em termos do que foi a experiência, foi bom em termos do que é perceber uma realidade diferente, cultura diferente, e foi sem problema nenhum talvez o único projeto em que nós possamos dizer que os resultados não estiveram dentro daquilo que era o que nós esperávamos. Sabemos os porquês, reunimos logo quando chegámos a Portugal, tentámos perceber o que é que nos levou, até porque ir para fora outra vez é algo que pode acontecer
no futuro, e percebermos os porquês e tentarmos avaliar isso, para não deixarmos vazio e não deixarmos isto à responsabilidade de terceiros. Sabemos o que é que aconteceu, não vale a pena nós estarmos neste momento a justificar, ou eu estar aqui a justificar o que quer que seja. Os resultados estiveram fora daquela linha que estávamos habituados e que estamos habituados e que queremos continuar a ter. Não vale a pena de todo justificar isto com terceiros. Temos que assumir também, porque foi um projeto em termos de resultados esportivos que não bateu dentro daquilo que era a nossa expectativa quando aceitámos, e a culpa não vale a pena dizer que a culpa foi do árbitro, do João, do Manel, do António. A culpa foi basicamente, aí temos que assumir basicamente nossa, por más escolhas, por más decisões, por aceitarmos determinadas coisas que não deveríamos ter aceito, mas a responsabilidade foi nossa, porque nós é que permitimos que as coisas tivessem tomado aquele rumo, e a partir daqui não vale a pena dizer que não foi deste, daquele ou do outro. Foi nossa, identificámos-la, e depois de identificarmos ficamos mais fortes e ficamos mais longe de voltarmos a cometer os mesmos erros. Eu acredito que não voltará a acontecer. Pelos vistos, parece que a culpa foi da cobra. É o que diz o Vítor. É uma história curiosa que contei aqui no outro dia. Aqui em Portugal há os portões que dizem cuidado com o cão. Nós lá vivíamos num condomínio, e quando saímos do condomínio tínhamos uma placa que dizia cuidado com a cobra. E então essa foi uma história que ficou aqui entre todos. E é uma cultura diferente, é uma vida diferente, são perspectivas diferentes, e eu acho que hoje, se eu voltasse a Angola, estaria muito mais preparado para poder escolher os caminhos certos para ter sucesso. Mas continuo-lhe a dizer que é uma realidade diferente. Não tem nada a ver com o que se vive aqui. Não tem nada a ver em que aspecto? Para melhor ou para pior? Olha, eu para pior. Para pior. Nós vivíamos numa província a 200 km de Luanda e demorávamos 6 horas para lá chegar. Eram estradas, ou melhor, eram buracos com bocadinhos de estrada. Nós vivíamos depois num hotel, não podíamos sair do hotel. E os campos são de uma diferença e de uma completamente, a relva é diferente, a forma dos jogadores jogarem, as suas ideias é diferente, as dificuldades que encontramos foram completamente diferentes, e nós informámos, quisemos saber, quisemos procurar em termos culturais o máximo de informação para encaixarmos da melhor forma, não fugindo da nossa ideia, mas da melhor forma naquele futebol. E a verdade é que depois, por outras questões que estão relacionadas com questões paralelas ao jogo também, não parece que seja importante falar aqui, mas a verdade é que depois aquilo na realidade é diferente. Chegarmos a uma província para jogar, equiparmos no hotel, porque o estádio não tem luz e não tem cabines, e nós chegamos, jogamos, e depois acaba o jogo, todos transpirados, e fazemos mais 50 minutos até o hotel, e depois são coisas diferentes, e depois é malária, e depois é o paludismo, e depois o Freddy apanhou malária, teve internado no noite de Natal, e depois aquilo é necessário um estágio, primeiro um estágio de... Eu acho que nós fizemos lá um estágio de 6 meses para agora podermos eventualmente, se houvesse essa oportunidade, irmos lá fazer uma boa época. Mas não é de todo um local onde tenha, sou sincero, não me podem levar a mal, mas um local onde tenha muitas saudades de voltar a trabalhar. E isso acontece no principal campeonato do país, não é? No principal campeonato do país, sim. Faltas de comparência, viajar em aviões militares com cabras, porcos e mortos ali ao lado. Aviões que levam 35 pessoas com 70. Ou seja, se calhar é isto que o Vítor quer dizer. É via única, a casa de banho é um balde, que as pessoas, a viagem demora 3 horas, é que as pessoas urinam no balde e o balde fica ali pendurado durante as 3 horas. Tudo isto aqui parece uma história gira, mas depois vivendo todas elas, umas a seguir às outras, um dia a seguir ao outro, situações, todas elas novas, vão acabando por te desgastar, perdendo o foco aqui, perdendo o foco ali,
e depois, quando juntando a isto, os resultados não são e não estão dentro do que são, nem é dos outros, falamos mesmo de nós, que eram as nossas expectativas, ficou ainda mais difícil. Portanto, há que assumir responsabilidades, e em termos de resultados desportivos foi talvez o projeto que nós tivemos mais longe de conseguir fazer o que achávamos, ou de fazer o que queríamos e atingir o que queríamos, e por nossa responsabilidade temos que assumir. Claro, mas também não é fácil trabalhar nessas condições, não é? Não de todo, e eu vou dizer, a minha mulher, se me tiver a ouvir, vai-me bater, mas eu gostava de trabalhar fora novamente, exatamente por isso, como um desafio. Eu gostava muito de voltar a trabalhar fora para provar a mim mesmo que consigo ter sucesso fora. E fora não é igual, fora, que consigo ter sucesso fora. Eu sinto uma necessidade, e se não acontecer é, como disse há pouco, bem resolvido, sem problema nenhum, mas se houver essa oportunidade de valer a pena a todos os níveis, trabalhar fora é um desafio, vai ser sempre visto por mim, eu sei que as pessoas que foram comigo têm uma forma de estar muito semelhante à minha, vai ser sempre visto como este desafio extra, vai ter sempre esta questão extra, de temos que ir ali e ter sucesso fora, porque foi o único sítio onde, em termos desportivos, nós não tivemos o sucesso e temos que o assumir aqui como nosso. Portanto, ir trabalhar fora novamente vai ter sempre este aliciente extra de ir trabalhar fora para ganhar. Claro. Portanto, em termos de qualidade futebolística a nível individual, ou seja, jogadores que se destacam, portanto, certamente também havia por lá alguns, não é? Havia. Há qualidade em Angola. Há qualidade. Do meio campo à frente há muito talento. É um jogo pouco pensado, mas há muita qualidade. Eu diria que há muito talento. Não há um grande conhecimento do jogo, mas há muita qualidade, há muita imprevisibilidade dos jogadores que jogam na frente. Uhum. Entretanto, vamos voltar um pouco atrás, porque que o Miguel Lobo recorda-se de um jogo do Farense que ficou na retina, e o Sérgio também se recorda deste jogo? Perdemos 3-1, foi a única derrota que tivemos em casa. Eu tenho uma boa memória. Perdemos 3-1, foi o único jogo que perdemos em casa pelo Costa naquela primeira volta. Em casa ganhámos os jogos todos, o único jogo que perdemos foi com o Farense, que era o primeiro classificado, e subiu divisão nesse ano, isoladíssimo, porque era de facto a melhor equipa. Mas lembro-me perfeitamente que empatados ao intervalo 1-1 e depois acabámos por perder 3-1. Uhum. Também aqui o Gaza deixou aqui uma mensagem, não é? Começaste nos Júniors do Costa, quando acabaste como jogador, acho eu, e manda um abraço. Foi um bocadinho aquilo que eu disse há pouco. Eu aí nem me considero que fui treinador, eu fui lá, a equipa de Júniors não tinha treinador, eu estava a jogar, já dava ali uma ajuda também na equipa técnica, e acabei por ir ali a fazer o resto da época no Júniors, mas não vou de todo dizer que fui treinador, porque naquela altura eu acho que fui apenas ajudá-los a acabar a época e fazer um bom final de campeonato, porque a equipa era muito boa. Portanto, acho que aí era mais um deles, só que eu não jogava, apenas só ia orientando. Uhum. Ora bem, depois de ter andado na segunda liga, depois de ter andado no principal campeonato de Angola, regressou a Portugal, foi até ao Loures, agora no Fabril, portanto, coloca-se aqui uma questão, quer dizer, não foi um retrocesso na carreira, o facto de andar lá por cima e agora andar mais por baixo? Não, é como eu lhe disse há pouco, eu não consigo ver as coisas, não só no futebol, mas na minha vida, eu não consigo ver as coisas desta forma. Não. Eu há 2 anos dava aulas nas AECs. Hoje sou professor de faculdade e sou coordenador de um curso superior. Eu não sou... Amanhã, se tiver que dar aulas nas AECs, eu vou outra vez. E eu tenho que estar feliz com aquilo que eu faço. É uma forma de estar na vida. A melhor prova que neste caso eu não faço e não olho para essas questões com prioridade de imagem, foi ter aceito o Fabril. Eu tenho que me sentir bem. Nós voltámos a Portugal e tivemos logo a hipótese de ir para o Loures. Com meio ano de contrato, se garantíssemos a manutenção, renovava automaticamente. O Loures estava com uma situação muito difícil, um objetivo de manutenção, e nós aceitámos. Com mais sorte, menos sorte, conseguimos o objetivo e o Loures manteve-se. Fomos para a época seguinte, preparámos uma equipa fantástica, preparámos um grupo muito bom,
à quinta jornada, as pessoas entenderam que nós, estando a 6 pontos do playoff, devíamos sair. E isto é o futebol português. Isto é o futebol português. Eu dei aqui uma entrevista aqui há 2 ou 3 dias e dei este exemplo e vou repeti-lo. À quinta jornada, quando nós saímos a 6 pontos do playoff, que era o objetivo do Loures, o Benfica de Castelo Branco estava em 12º lugar. 2 pontos a 1 ponto acima da linha d'água. E não mudou o treinador. O Benfica de Castelo Branco tinha uma ideia, tinha uma estrutura, tinha um caminho, tinha um projeto, tinha uma linha orientadora. E não foi ao mínimo resultado menos bom que resolveu mexer. Hoje o Benfica de Castelo Branco está em 2º lugar e se houver playoff, vai ao playoff. Portanto, quando eu há bocadinho dizia que no Ligol assumimos claramente as nossas responsabilidades em termos de resultados, no Loures, primeiro ano atingimos o objetivo que nos pediram e no segundo ano estávamos a caminhar para ele, 19 jogadores novos, uma ideia nova, um clube novo, muitos jogadores do Norte, os jogadores a criarem ligações, não tivemos o início de campeonato fantástico que teve o Loltano, é uma realidade, tinha ganho os jogos todos, mas estávamos a 6 pontos do playoff, quer dizer, não entendemos e não entendo razões para se mudar todo um trabalho que foi feito por se estar no lugar em que nós estávamos. Portanto, aí, com a mesma humildade que assumo responsabilidades em relação ao Lisboa, não vou assumir aqui responsabilidades porque acredito claramente que estávamos no caminho certo e que íamos conseguir, não sei se conseguir chegar a esse objetivo, mas pelo menos lutar por ele de uma forma clara. Eu não tenho dúvidas que isso ia acontecer. E isto que fique claro, 2 coisas. Nada contra as mudanças, porque eu acho que há alturas em que tem mesmo que se mudar. Nós temos um treinador, jogamos para a fase final, temos à quinta jornada temos 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, estamos ali abaixo da linha d'água, alguma coisa não está bem, tem que se tentar perceber o que é que se passa. Ok, jogamos para manter, estamos em último à quinta, à sexta, à sétima, à oitava jornada, estamos em último. Tem que se tentar perceber o que é que... Se é para trocar, isso já não sei, porque cada um faz as suas escolhas. Mas eu aceito que se perceba, ou que se fale, ou que se reúne e que se tente perceber o que se passa. Agora, quando neste caso as coisas aconteceram da forma que aconteceram, as pessoas têm que assumir as suas responsabilidades. Na altura eu disse que à quinta jornada não se ganham campeonatos, mas podem-se perder. Eu acho que foi um bocadinho isso que aconteceu. E com toda a humildade digo isto, é uma opinião minha. E nada a ver com as mudanças, nem nada a ver com os treinadores que entram. Porque o Loures saiu, entrou o Gaminha, um treinador que tinha feito uma época muito boa no Castelo Branco, depois saiu o Gaminha, entrou o Tony Pereira, um treinador com o nome conceituado nesta divisão, que fez também um bom trabalho. Mas a realidade é que esta troca não é boa para ninguém. Não é boa nem para os jogadores, nem para os treinadores, nem para os que saem, nem para os que entram. E andamos sempre aqui neste tipo de registros. Portanto, em relação ao Loures e a classificação em si, o porquê de nós acharmos que a responsabilidade tem que ser assumida neste caso e neste projeto por alguém que não eu, não nós, e nós, equipa técnica, a razão é esta. Em relação à especificidade da sua pergunta, de sentir que baixamos um bocadinho por virmos para o Campeonato de Portugal, não de todo. Nós temos de estar felizes nos sítios, temos de estar motivados, seja por aquilo que for. Seja pelo ordenado, seja pelas condições de trabalho, seja pelas pessoas com quem trabalhamos, porque acreditamos no projeto, whatever. Seja por aquilo que for. Nós temos que estar motivados para estar ali presentes. E se nós estamos motivados, significa que estamos felizes. E isso, para mim, é uma prioridade. Eu quando saí do Loures, apareceu a hipótese do Fabril. Eu já tinha tido uma situação que era para ir para o Fabril. Tinha uma relação muito próxima com o presidente do Fabril, uma pessoa que, com todas as questões que tem, que, como todos nós temos, mas é um presidente cumpridor, e é bom que estas coisas também venham cá para fora. Nós não podemos só dizer mal, também é importante dizermos bem. O Fabril é um clube cumpridor, é um clube que dá boas condições de trabalho, é um clube que proporciona aos seus jogadores um dia-a-dia de trabalho bom, paga horas, pouco ou muito, cada um vai e aceita o que quer, mas paga horas, e a partir daqui criou-nos a nós também a nós esta possibilidade. E depois, se me perguntar, o que é que te levou a aceitar o Fabril? Olha, o Fabril era o último na altura, o Fabril era o último, estava numa situação muito difícil,
Nós aceitámos porque nós acreditámos. Nós fomos contactados, eu e o André, e aceitámos, porque acreditámos, deram-nos a liberdade de poder orientar o clube de uma forma diferente. Eu na parte esportiva, o André na parte de toda uma gestão paralela, aquilo que é o treino e o jogo, tudo que é logístico, tudo que é contratação, e fez um trabalho enorme. Agora, que fique claro que aquilo que era o Fabril e aquilo que é o Fabril parece-me que está à vista. Foi um projeto e um desafio ganho, claramente ganho, por nós, e porque eu acho que é um bocadinho isto. Nós não somos só, se não fazemos só bons trabalhos quando somos campeões. Também há grandes trabalhos de treinador que jogam para a manutenção e às vezes conseguem com grandes dificuldades. Em relação à questão, estamos felizes, é fundamental isso, e não olharmos para isso como dessa forma, porque isso nem somos os melhores quando estamos na segunda liga, nem nos podemos sentir os piores quando estamos no Campeonato de Portugal ou na Distrital. São momentos, são divisões. É importante em cada desafio sermos sérios, sermos profissionais e termos esta ideia de fazer bem, porque quando nós temos a ideia de fazer bem, ganhamos mais vezes. Claro. Ainda em relação ao Fabril, toda a gente conhece, ou pelo menos grande parte das pessoas conhecem o presidente do Fabril, Faustino Mestre, e a forma como ele tem de gerir o clube, e sabem também que é um presidente que não gosta de perder. Dá-se muito mal com as derrotas, não é? E por vezes muda de treinador com muita frequência, não é? E muita gente interroga-se como é que o Sérgio Boris conseguiu estar tanto tempo no Fabril. Olha, tenho uma relação com o presidente, eu não posso tomar as duas dos outros. Desculpa. Agora, eu tenho uma relação com o presidente muito boa, muito aberta, talvez porque nós chegámos ali, eu e o André, nós chegámos ali e uma das questões que colocámos foi: você tem que acreditar em nós. Você tem que acreditar naquilo que é uma mudança, porque isto como está não vai resultar, então tem que acreditar em nós. E aí, mérito lhe seja dado, porque ele acreditou no nosso trabalho, sempre gerido por cima por ele, sempre com a última palavra a ser dele, sempre com a decisão final a passar por ele, que fique claro, e assim é que tem que ser, mas com um caminho muito orientado e sempre orientado por nós. E esta frontalidade, esta seriedade, e esta realização de trabalho, eu acho que foi aquilo que fez com que as coisas acontecessem de forma natural, e eu acredito que haja muita gente que já tenha tido problemas com ele, também já houve gente que teve problemas comigo, nós não somos todos iguais. Agora eu, pessoalmente, até do presidente do Fabril, não tenho absolutamente nada a dizer, a não ser coisas boas. É líder de um clube que oferece grandes condições de trabalho, é líder de um clube que paga o que pode. É verdade que não paga tanto como a maioria dos clubes, ou se calhar como todos os outros clubes do Campeonato de Portugal, mas paga o que pode e a horas, e quando é assim, nós também temos que passar cá para fora estas coisas boas, porque só falar de casos de clubes que não pagam e que têm problemas e que prometem isto e aquilo, também é importante às vezes é identificarmos esses casos, mas depois valorizarmos os outros. E o Fabril, em termos daquilo que é o cumprir com os seus treinadores, com os seus jogadores, o que é as condições de trabalho, proporcionar essas condições de trabalho, o Fabril é de facto pelo menos os 4 meses que eu lá estive, e é assim eu só posso falar deles, nos 4 meses que eu lá estive, o Fabril é um exemplo desse tipo. Exatamente, é um facto, isso que acaba de dizer é um facto. O Fabril, portanto, é um clube cumpridor, ninguém se queixa que lhe tenha ficado a dever algo, pelo menos enquanto o Faustino Mestre está como presidente, não é? Anteriormente isso já é outra coisa, mas com o Faustino Mestre ninguém se pode queixar que ele não tenha pago a ninguém, porque realmente é um homem cumpridor, um homem de palavra. Isso está bem patente. Aliás, ainda ultimamente o Fabril emitiu um comunicado em que lamentou o que está a passar com alguns clubes aqui da região, que devem aos jogadores, né, há alguns meses, e que ele até salientou que efetivamente havia jogadores que foram convidados para ir para o Fabril, que não aceitaram, e foram para clubes que estão em situação difícil, e portanto realmente, pronto, são contingências do futebol, não é? Um comunicado do clube, o clube é que tem que comentá-lo. Esses comunicados e essas posições de clube são de clube. O clube que eu comento, que responda por ele, essas coisas eu falo daquilo que eu sei, daquilo que eu vivo e das pessoas
com quem me dou, e dos clubes por onde passo. E agora esses comunicados de clubes, e os clubes têm líderes, têm presidentes, os presidentes assumem determinadas posições, passam-nas cá para fora porque acham que na altura era o melhor, e são eles que são os responsáveis por elas, eles é que têm que responder por elas. Eu aí não sou apenas e só o treinador e não tenho que ter sequer opinião sobre isso. Claro, e nesta altura ainda é treinador do Fabril ou não? Não, nesta altura não há absolutamente nada. O Fabril ainda não definiu qual é que é o caminho que vai ter, o Sérgio também não, portanto neste momento não tenho a mínima questão e nem a mínima, não tem nada certo com o Fabril, nem com o Fabril, neste momento, nem com o clube nenhum. Mas houve interesse da parte do Fabril, pelo menos parece-me manifestou interesse em contar consigo para a próxima temporada. Olha, isso é bom. Chegou a haver constituições ou não? Isso é bom. Isso é bom ver os clubes mostrarem interesse na nossa continuidade, é sinal de que estão contentes com o que nós fizemos. E isso é indiscutivelmente algo que nos deixa contentes. Mas vamos também ser equilibrados. Quando nós chegámos ao clube, o clube estava no lugar em que estava e como estava. Toda uma estrutura foi mudada, saíram 16 jogadores, saíram 12 jogadores, entraram 16 ou 15, deixámos de treinar à noite, passámos a treinar de manhã, estávamos em último, tivemos de fazer uma pré-época a valer pontos, uma pré-época em competição, só tivemos Yuri Zacarias e Pedro Mendes, os nossos 3 jogadores da frente, no segundo fim de semana de janeiro, portanto, e nós fomos sempre mantendo naquela luta, sempre num processo crescente, sempre num processo evolutivo, nunca deixando que aquele objetivo deixasse de ser possível. Eu dizia isto, o nosso lema era, eu contava isto no outro dia aqui, numa outra entrevista, o nosso lema era o fazer acreditar, era algo que nós diariamente temos que fazer acreditar. Nós não podemos deixar fazer com que os jogadores não acreditem, é fazer acreditar. E isso foi, eu acho que depois, olhando para o que era o Fabril, 9 jornadas do fim, estava a 2 pontos da linha d'água, a ter que jogar ainda contra adversários diretos que estavam naquela posição, e a forma como estava neste momento a jogar, a forma como cresceu, como fez uma equipa valer pontos em uma pré-época, como conseguiu também recuperar os jogadores que estavam e não estavam a conseguir ter o rendimento dentro daquilo que era a sua realidade, a sua real capacidade. Agora, eu acho que depois de tudo aquilo o trabalho foi muito visível e não há só bons trabalhos quando se é campeão. Acho que foi muito claro que tudo aquilo que foi feito por todos, desde a parte desportiva à parte da organização, e o André tem a responsabilidade total, mas eu acho que foi muito claro. E o meu lado a mais também parece-me que também é vaidade, dizermos que foi um trabalho normal não me parece justo, e eu dizia também, e digo-lhe aqui que sem problema, tenho muita pena que o campeonato tenha acabado, muita pena. Nós queríamos muito garantir a manutenção a jogar, era algo que nós vivíamos e falávamos diariamente, um grupo de trabalho fantástico, os jogadores que chegaram e se disponibilizaram para aquele projeto com o clube no lugar em que estava e vieram com uma sede de vitória, uma sede de somar, uma coisa enorme, os jogadores que lá estavam e que souberam receber quem veio de fora, souberam receber uma ideia nova, souberam receber regras novas, souberam receber uma mentalidade e exigências diferentes, portanto para eles também o meu muito obrigado. E depois era diário, nós só queríamos dar um grito, nós não dávamos cá gritos no final do jogo, nós queríamos dar um só e tínhamos definido isso, nós vamos fazer o grito uma vez, que é no dia quando temos a manutenção. Eu acredito que isso ia acontecer, não há certezas, mas eu estava completamente convicto que nós íamos conseguir garantir a manutenção a jogar, e aí digo-lhe, sem qualquer tipo de dúvida, ia ser, eu não lhe vou dizer o melhor, mas um dos melhores trabalhos da minha carreira. Eu acho que já foi, mas garantir a manutenção a jogar ia ser certamente um trabalho ao nível de ter subido de divisão. É um trabalho realmente positivo e progressivo, não é? Portanto, a pouco e pouco a equipa vai subindo rendimento e realmente os resultados estavam à vista e é como diz, estávamos já mesmo muito próximo da linha d'água. Portanto, foi positivo então esta passagem pelo Fabril, não é? Muito, sim, muito. Foi um desafio de risco.
chamaram-me maluco muitas vezes. Eu falava com o André falava comigo, meu Deus, como é que nós vamos dar a volta a isto? Mas a verdade é que as coisas foram acontecendo, fomos crescendo, fomos acreditando, fomos fazendo acreditar, e os jogadores também nos faziam acreditar a nós. Quando alguma coisa corria menos bem, eram os próprios jogadores que nos faziam acreditar a nós, e criou-se ali um espírito tão grande, tão forte, que estávamos convictos que a coisa ia acabar por acontecer. E o trabalho, eu acho que foi de facto um desafio de risco muito grande, mas que foi claramente ganho, e foi uma mais-valia. Acho que foi uma experiência fantástica. Fez de todos nós, aumentou a todos nós a capacidade de gerir determinadas situações e de determinados momentos. Aqui tenho que agradecer naturalmente à estrutura, ao diretor desportivo, por aí fora, mas acima de tudo aos jogadores que fizeram 4 meses enormes. E olha, é uma pena se o Fabril perder aquele plantel, ou pelo menos grande parte daquele plantel, porque está ali num processo de continuidade. Eu acho que estava ali uma equipa e um clube, independentemente de treinador ser o Sérgio ou não, assim, está ali um grupo de jogadores que, bem conduzido, poderia fazer um campeonato de Portugal bem acima das expectativas. Ou seja, deixa-me fazer uma pergunta. Como é que o Sérgio se define como treinador? É muito exigente dentro do campo para com os jogadores? É amigo deles, cá fora? Como é que é? Olha, eu sou muito exigente comigo. Eu sou muito exigente comigo. Eu sou muito exigente comigo. E eu ser muito exigente comigo acabo por consequência, envolver as pessoas que estão à minha volta. E eu acho que às vezes eles acabam por também ser exigentes, porque eles vêm a ser tão exigente comigo que quase têm vergonha de não ser exigentes também, com eles próprios. Mas eu sou muito exigente comigo. Vivo muito mal com a derrota, assumo as derrotas como se fossem minhas, como minhas, a minha equipa técnica, mas muito minhas. Discuto muito com a minha equipa técnica, entenda-se, numa ótica tentar perceber os porquês, com a minha equipa técnica, o porquê das coisas por vezes não correrem tão bem, mas acima de tudo eu tenho esta questão de ser muito competitivo, e o ser muito competitivo faz com que eu seja muito exigente. Não encontro justificações quando perco com o árbitro, com os jogadores, com o campo, com a relva, com o solo. Assumo as responsabilidades por inteiro, e eu acho que essa é uma das minhas grandes, talvez uma das minhas maiores marcas. Depois é como tudo, há quem goste mais, há quem goste menos. Já alguém muito importante dizia que um líder que quer agradar a toda a gente tem que ir vender gelados. Para agradar a toda a gente temos que vender gelados, não podemos ser líderes. E é algo que a mim não me preocupa muito. Nunca se pode agradar a todos, não é? Claro, agrado mais a uns, agrado menos a outros, mas acima de tudo sempre de bem com aquilo que é a minha consciência, e sempre de bem com aquilo que é o meu sentido de justiça. É isso, o Sérgio falou aí numa situação, e eu realmente posso comprovar. Portanto, houve uma altura em que eu acompanhava de certa forma a Cova da Piedade, e no final dos jogos nós falávamos sempre, não é? E às vezes corriam bem, outras vezes corriam menos bem, mas o Sérgio nunca se queixava das arbitragens, é um facto. Não é o meu princípio. É difícil encontrarem qualquer entrevista minha, ou qualquer conferência de imprensa minha, em que eu justifique o que aconteceu com os árbitros. Muito difícil, para não dizer que não existe, porque pode ter vindo aí algum dia que me tenha fugido, mas é muito difícil. Os árbitros fazem parte do jogo, e nós temos que os respeitar. Umas vezes acertam, outras não. Nós também, os jogadores também, portanto faz parte do processo, e nós temos que, acima de tudo, dar-lhes paz e acreditar que quando eles falham porque não tiveram capacidade para fazer melhor. Portanto, mas é que os árbitros é com tudo. Eu não tenho jeito para perder e justificar com terceiros. Ora bem, ultimamente tem andado mais pelos campeonatos nacionais, esteve em Angola, portanto eu faço-lhe a pergunta, e ultimamente, vamos lá ver agora neste ano, por exemplo, acompanhou de certa forma o campeonato distrital aqui de Setúbal? Acompanhei, eu tenho um enteado que joga no Costa, o filho da minha joga no Costa, e primeiro acompanho porque gosto de acompanhar o futebol aqui do distrito, e depois porque estou com ele com regularidade,
e acabamos por falar muito sobre futebol, como é que correu o jogo, a equipa era boa, ganharam, perderam, e quando tenho possibilidade vou ver os jogos dele, e acabo por consequência por ver depois as outras equipas. Acompanhei, acho que o futebol, acho que a Distrital deste ano teve um líder natural, acho que pelo investimento feito, pela qualidade dos jogadores, acho que criou também, acho que a entrada do Carlos André, foi meu jogador, também deu ali alguma estabilidade em termos de organização ao clube, e acho que se calhar foi uma aquisição tão importante como alguns dos jogadores, porque tudo que é paralelo é importante funcionar para que as coisas aconteçam, e acho que o Carlos André, do que eu conheço dele como jogador e como homem, certamente teve ali um papel importante naquilo que foi a estabilidade desta época, mas foi um líder natural. Bons jogadores, fez boas aquisições durante a época, um líder natural, mas acho que mas parece-me que houve mais equipas boas. Acho que houve mais equipas boas. Barreirense, com a entrada do João, fez uma recuperação boa. Já tive aqui também a oportunidade de dizer que o Sesimbra do Pedro fez uma época fantástica. Eu ouvi aqui o Pedro dizer, e ele contava algo muito semelhante ao exemplo que eu dei há pouco. Teve um início de época mau, estava cá para baixo, o Sesimbra muito, muito cá em baixo, longe daquilo que eram as expectativas mínimas até, mas houve o acreditar naquilo que é o caminho, acreditar naquilo que é o trabalho do treinador, acreditar naquilo que é o que existe, o que existia preparado e pensado por trás, e foi dado esse tempo, e a verdade é que o Sesimbra depois acaba no lugar, num dos 2 segundos lugares, e com um campeonato também fantástico, e certamente com muita responsabilidade do Pedro. Logo extenso do Pedro Duarte, normal, uma equipa muito regular, que joga bem, o Pedro faz sempre bons trabalhos, portanto também não me surpreendeu andar lá em cima. Depois houve uma equipa que eu acho que tinha aqui mais para ter feito, que era o Comércio. Acho que o Comércio e a Indústria, e eu conhecendo bem a maioria daqueles jogadores, alguns deles já foram meus jogadores, eu acho que o Comércio tinha capacidade para ter ombreado mais tempo com os primeiros e ter andado até ali mais perto do que aquilo que andou. Parece-me que a saída do Prazeres também acelerou este processo, e acredito que, sendo o Prazeres também um técnico competente, eu quero acreditar que, se ele não tem saída, eu acho que o Comércio tinha sido uma equipa que tinha tido um caminho mais vitorioso, e não sei até que ponto não poderia ter sido uma das equipas que teria uma palavra a dizer em relação a este campeonato. Segunda Distrital, olha, acompanho pouco, sou sincero. Sei que o Paulo Martins, não sei se vai subir, mas se não subir é uma injustiça muito grande. Fez um campeonato fantástico, não perde em casa durante não sei quanto tempo. Também, certamente, coisas que não acontecem por acaso, quando não se perde durante muito tempo. Portanto, também aí há certamente trabalho de quem lidera, trabalho dos treinadores e dos jogadores, e portanto parece-me que é uma distrital que tem sempre coisas novas, mas é uma distrital com muita qualidade, não só a nível dos jogadores, mas também já de muitos treinadores. Exatamente, era uma questão que eu queria colocar também, era essa mesmo, os treinadores da Distrital, há por aí muitos jovens, não é? Portanto, como treinadores, e a mostrarem provas. Sim, eu acho que é visível de jovens, não tão jovens, mas este ano o equilíbrio, é verdade que o Oriental Dragon foi embora de uma determinada altura, mas o equilíbrio depois que vem ali a seguir é um bocadinho fruto não só de qualidade das equipas semelhante, mas também da qualidade dos seus técnicos, pois são pormenores que fazem a diferença, e não podemos dizer que só o Oriental Dragon é que fez uma grande época, não acho que seja justo, porque se calhar se disséssemos que o Sesimbra ia estar em segundo lugar a 10 jornadas do fim, no início da época dizíamos que seria uma época fantástica, e agora se calhar já há quem diga que podia ter feito mais ou menos. Acho que acima de tudo há que valorizar o trabalho, e há que valorizar aquilo que são as expectativas que os clubes têm e os objetivos que atingem. Nós não podemos dizer que só há boas épocas para quem é campeão, porque por vezes há grandes épocas feitas sem se atingir títulos.
Exatamente. Ora bem, entretanto, estamos a caminhar também para o fim, já vamos com 1 hora e quase 15 minutos de conversa, mas vamos ainda tocar aqui outros assuntos. Ontem e hoje foram tomadas decisões importantes sobre as competições. Que tem a dizer sobre o cancelamento, por exemplo, da Segunda Liga e o facto de não haver promoções dos distritais ao Campeonato de Portugal. O que é que acha disto? Olha, eu acho... Eu sou mais um que, a minha opinião, vale pouco, mas eu imagino-me a ser treinador de uma equipa que teve não sei quantas jornadas foram, mas 20 e não sei quantas jornadas, chegar ao final de 20 e não sei quantas jornadas em primeiro lugar, com mais 10 pontos que o segundo, e depois não poder subir divisão. Eu acho que deve ser frustrante, não deve ser fácil. Pergunta-me, mas o Fabio estava para descer e manteve-se com esta decisão. E eu digo-lhe já, por mim jogávamos. Ou melhor, por mim, pelas condições de saúde, não jogávamos. Acho que a decisão está certa, fique claro. Portanto, não vamos inverter prioridades. Acho que fez-se muito bem, porque o Campeonato de Portugal não tem condições para continuar a jogar mediante as circunstâncias que estamos a viver atualmente. Portanto, acho que a decisão é certa. Agora, a decisão que eu gostava e que eu preferia, se fosse possível, era jogar. Portanto, eu não queria a manutenção sem ser a jogar. Para mim, era a jogar. E era a jogar, porque era a jogar é que nós queríamos garantir a manutenção. Portanto, eu não me sinto que tenha ganho nada com isto e vá usufruir disto, porque ainda bem. Não, nada disso. Portanto, também estou à vontade para dizer que acho que quem estava, em determinados casos, aceito, e não é fácil depois a decisão, porque há equipas que estavam a 1, 2 pontos e não fica fácil, porque depois essas equipas também tinham um campeonato inteiro para jogar, ainda faltavam 6 ou 7 jornadas, podiam recuperar, tudo isso é uma realidade, mas para outras equipas que estavam com 8, 9, 10, 11 pontos de avanço, 10 jornadas do fim, não poderem subir de divisão, eu acho que não deve ser fácil. Portanto, a solução, eu acho que ainda não é oficial, mas na distrital, se não houver subidas, eu acho que vai ser não vai ser fácil de digerir isso, nos metermos no lugar dessas mesmas equipas. Eu acho que é fácil de perceber. Na segunda liga, vamos esperar o que vai acontecer e as decisões que vão ser tomadas para tentarmos perceber também depois, por consequência, se há subidas no Campeonato de Portugal, se não há subidas, mas aqui eu já acho que é tudo muito dúbio. Eu aqui acho que é tudo muito dúbio. Qualquer decisão que se tome não vai agradar, vai sempre agradar a uns, não vai agradar a outros, porque é que o Alverca não, porque é que quando diz os dois primeiros e o Alverca há de ficar de fora se faltam tantos jogos para jogar. Por outro lado, estas são as duas equipas estavam nesta altura à frente. Porque é que estas duas equipas vão ser prejudicadas e não vão disputar um play-off? Portanto, há sempre aqui muitos se's, e eu acho que aqui nunca vai agradar a todos, e a decisão que se tomar que seja a menos incómoda possível. Aqui o grande problema, digo eu, portanto, é não haver igualdade, não haver o mesmo critério para todas as competições, não é? Porque numas competições sobem, noutras não descem, noutras não sobem nem descem. Por exemplo, há aqui uma grande atrapalhada no meio disto tudo. Se houvesse uma uniformidade entre todas as competições, se calhar as coisas tornam-se mais claras, não é? Pois, e eu também sei que agora toda a gente dá opinião, mas há aqui, eu tenho uma muito clara e já a defendo há muito tempo, que é a meritocracia. 72 equipas subirem só 2 no Campeonato de Portugal é de loucos. É de loucos. Na distrital tem que ser do do campeonato urgentemente, não é? Tem que se valorizar mais quem faz bem e responsabilizar mais quem não consegue atingir determinados objetivos. Tem que haver todos os anos mais equipas a subir, mais equipas a descer. E eu contra mim falo, nunca se sabe se num futuro não estarei nessas tais equipas a mais que vão descer, portanto estou completamente à vontade para dizê-lo. Agora, eu acho que tem que haver mais equipas a subir, mais equipas a descer, tem que haver uma meritocracia mais vincada, porque 72 equipas sobem 2, quer dizer, é completamente é de loucos, é um campeonato desvirtuado, é um campeonato que não potencia claramente investimentos que são feitos, e não falo só investimentos de dinheiro, investimentos e bons trabalhos que estão a ser realizados. Portanto, na minha opinião, esse deveria ser o principal ponto.
descerem mais equipas, subirem mais equipas, valorizar mais determinados trabalhos e responsabilizar mais equipas que não atingem determinados objetivos. É por falar em desvalorizar, é aquilo que está a acontecer, pelo menos a ideia que eu tenho, que estão a desvalorizar demais o futebol distrital. Portanto, toda a gente sabe que são os últimos escalões do futebol, não é? Mas é preciso também ter em conta que são os clubes dos distritais que fazem as associações e estas, por sua vez, portanto, dão origem à federação, não é? E a federação parece que não está a ter isso em conta. Juntando a isso tudo, eu acho que há aí outra questão, que é o jogador. E o jogador? Também. Qual é o escalão mais puro que existe? E olha que eu não estou a treinar no distrital já há algum tempo, portanto não tenho necessidade nenhuma de defender, não quer dizer que não volto a treinar lá, já percebi que eu não olho para essas questões, eu não olho para isto dos escalões e do status, isso para mim passa-me completamente ao lado, portanto eu tanto treino lá em cima, lá fora, como cá em baixo, sem problema nenhum, desde que eu acredito naquilo que é o projeto que me apresentam. Agora, aquilo que, portanto, estou à vontade para dizer isto. E os jogadores? Qual é o futebol mais puro do que existe? Quem é onde existe o verdadeiro futebol, o futebol mais puro, é nestes escalões. Portanto, este deveria ser o escalão em que os jogadores os treinadores, os diretores, os jogadores, toda uma sua estrutura, deveriam ser mais valorizados e deveriam ser mais reconhecidos. Estamos a falar de 99, se calhar, por cento, para não dizer 100% dos jogadores e treinadores que trabalham um dia inteiro, muitos deles 8, 9, 10 horas, e no final do dia vão treinar, fim de semana perdem para jogar, a maioria deles, se calhar, a troco de valores que tem muito mais a ver com o amor que têm pelo jogo do que propriamente pelo dinheiro que ganham. E eu acho que isto deveria ser valorizado e reconhecido, este comportamento dos jogadores, dos treinadores, dos diretores, deveria ser mais valorizado. E a melhor forma de valorizar é potenciar quem fez melhor. Não parece que existe outra forma melhor de o fazer. Portanto, onde existe o futebol mais puro é este. É aqui, eu vejo pelo meu enteado, eu vou lhe dizer aqui uma série de coisas, é os domingos a jogar, é o sair da escola a correr para ir treinar, é o perder jogos da Liga dos Campeões, é o perder o Benfica dele, e tudo vale para aquele momento, e se ele disser aqui, sem problema nenhum, que ele ganha zero, é esta a realidade. Portanto, estes têm que ser mais reconhecidos, estes têm que ser mais respeitados. E eu acho que é um bocadinho isto que neste momento está a faltar a quem decide, é lembrarem-se que estes são os verdadeiros, estes é que são os puros, os verdadeiros jogadores, os puros, os da base, os que o fazem pela frase batida do amor à camisola são estes. Portanto, a única forma que temos de reconhecer, já que não é com dinheiro, que seja com o reconhecimento do seu trabalho. Eu acho que é isso que quem está a decidir se está a esquecer um bocadinho. Claro, aqui o Luís Saim diz que pergunta, e os clubes, quem vota nas associações, clubes, na federação votam as associações, é claro que vai de encontro àquilo que eu há pouco havia dito, e estou-me a recordar, por exemplo, que há um caso gritante, é o caso do Rabo de Peixe, que foi campeão nos Açores, o campeonato já tinha terminado, já tinha terminado, exatamente, e mesmo assim não vai subir ao Campeonato de Portugal. Já viu? Como é que... É possível isto, não é? Não pode ser, não... Olha, há uma frase que diz, e eu acho que é a todos os níveis, é a nível dos treinadores, é a nível dos jogadores, é a nível dos diretores, mas eu acho que é geral, é uma frase muito batida, que diz qualquer coisa como todos os que pensam que o futebol só se joga com os pés são aqueles que pensam que o xadrez só se joga com as mãos. E isto é um bocado de verdade. É o que está a acontecer. Se olharmos as coisas desta forma, é o que está a acontecer. A todos os níveis. Desde os jogadores na prática, desde os treinadores naquilo que é a forma como pensam e como operacionalizam, os diretores desportivos na forma como trabalham em paralelo, mas também quem tem as decisões. Eu acho que tudo isto tem que ser pensado muito mais
e tem que ser refletido de uma forma muito mais profunda e tentando perceber muito mais a essência de cada momento e de cada estrutura envolvente para depois ter uma decisão assertiva. Agora, isso é a minha opinião. Claro. Apenas e só a minha opinião e de quem também já esteve e com muito orgulho, no futebol distrital. Claro. Temos aqui uma outra mensagem, esta é do Pedro Andrade, guarda-redes da Quinta do Conde, nesta altura, já com longa experiência do futebol também, continua a dizer o mesmo, deve existir subidas e descidas, não existindo confrontos diretos, jogos em casa e fora, deve-se aplicar a diferença de gols e mais gols. Pronto, isto já é a opinião, portanto, arranja um meio termo para tudo, quer dizer, pergunta aqui, e realmente é um caso pertinente, como vão apurar o segundo classificado que vai para a Taça de Portugal? Esta é uma questão que se coloca também aqui no Distrito de Setúbal, não é? Portanto, no Distrito, o segundo classificado vai à Taça de Portugal, mas depois há um terceiro que era o vencedor da Taça da Associação, que este ano não houve, não é? Será mais um imbróglio que a Associação vai ter que resolver, não é? Mais um, não é? Mais um. mais um entre muitos, porque eu acho que isto ainda vai dar aqui muito que falar. Acho que ainda vai dar aqui muito o que falar. Não sei até que ponto as pessoas vão aceitar de ânimo leve estas decisões. Agora, como eu disse há pouco, eu apenas e só, desde o início aqui, dei a minha opinião. É a minha opinião, não é a verdade absoluta, não é a certeza, não de todo, é a minha opinião. Exatamente. Temos aqui também mais uma mensagem, estão a chegar agora mais mensagens. Quando chegaste ao Fabril, diz o Tiago Oliveira, houve a saída de 2 jogadores que na época anterior tinham sido muito importantes na subida, como o Bruninho e o França. Não deve ter sido fácil chegar e perder estes 2 jogadores que tinham tido uma importância tão grande na época anterior. É um facto que a gente conhece, não é? O valor dos 2. Claro, o Bruninho é um ponta de lança diferenciado, né? Chegou ao Distrital e voltou outra vez a ser o melhor marcador, e isso diz muito daquilo que é a qualidade dele. É um jogador, eu acredito que até para o Campeonato de Portugal é um jogador acima da média. França, eu conheço, foi campeão distrital, era o meu capitão de equipa, ou um dos meus capitães de equipa, quando fui campeão distrital pelos juvenis, portanto conheço o França desde menino, conheço muito bem o França. É um jogador que para esta realidade é um jogador que sabe tudo do jogo e é um jogador diferenciado também, e que faz claramente a diferença. Agora, daí acharmos que, eu acho que foi um bocadinho esse o segredo, que ia ser um problema, nós focámos, eram tantos, que nós focámos foi nas soluções. Nós não nos preocupámos em identificar problemas, nós preocupámos em identificar foi as soluções, tínhamos que arranjar soluções. E a partir do momento em que passámos para de manhã, houve uma impossibilidade dos dois trabalharem connosco, continuarem connosco, portanto foi por decisão deles a saída, e nós tivemos que procurar soluções dentro daquilo que era o orçamento do clube, dentro daquilo que eram as possibilidades de contratar, dentro de uma dinâmica nova, procurarmos soluções. Os jogadores que tivessem compromisso, que tivessem rigor, envolvimento com aquilo que era o que nós desejávamos, e que entrassem no tal lema do fazer acreditar. Portanto, foram perdas, é indiscutível pela sua qualidade, mas também era injusto dizer que não foram jogadores, e não estou a faltar ao respeito nem ao Bruninho nem ao França, não ponho nunca em causa a qualidade de ambos, até porque eu sou daqueles que mais defende a qualidade e a competência destes 2 jogadores, mas também era injusto para os que entraram dizer que eles não foram bem substituídos, e que quem entrou não deu também uma boa resposta e não deu continuidade àquilo que já vinha a ser a parte boa do trabalho que eles tinham feito. Isto vai bater aqui muito em algo que nós até já falámos, que é a importância do contratar, a importância de ter uma pessoa a identificar onde estão os nossos alvos, para podermos escolher bem. E tudo isso é uma estrutura, tudo isso faz parte da tal linha orientadora em que todos remam para o mesmo lado. Quando tens acho que nem é necessário falar num gabinete de scouting a nível de Primeira Liga. Eu falo mesmo quando temos alguém que trabalha essa observação e identifica jogadores dentro daquilo que é o nosso jogar, e isso é fundamental, dentro daquilo que é a nossa ideia, para serem mais facilmente potenciados e terem mais facilmente rendimento, depois a tua probabilidade de errar é menor.
E quando tu erras menos, estás mais perto de ganhar. Porque quando se escolhe um jogador sem se fazer uma observação só, corre-se dois riscos. Que é o facto do jogador não ter a qualidade que nós, por acaso, achávamos depois de vermos um ou dois jogos, e contratarmos um jogador que até é muito competente, mas não entra naquilo que é a nossa ideia, não entra naquilo que é o nosso jogar, não entra naquilo que são as nossas dinâmicas. E então ele é muito competente, mas ele não vai render metade daquilo que é a sua competência, porque ele não está vinculado, nem tem características para poder render dentro daquilo que é a nossa filosofia, o nosso jogar, a nossa forma a nossa forma de estar dentro do campo, e aquilo que nós defendemos e que nós queremos. E aí vem o erro. E nós conseguimos solucionar com alguma facilidade por isto, porque havia esta base de dados já feita e que nós tínhamos, e quando perdemos o Bruninho e quando perdemos o França, fomos a uma base de dados que já estava feita, que nós já tínhamos, já há algum tempo, que já vem comigo há algum tempo, e tentámos identificar os jogadores para aquelas posições, e não só para essa, até para outras, jogadores que não tinham que ser só bons, tinham que ser bons e tinham que entrar na nossa ideia, na ideia do nosso jogar. Há muitos jogadores que eu reconheço uma competência enorme, mas que eu não coloco na minha base de dados, porque eles não entram naquilo que é a minha ideia, naquilo que é as minhas equipas pretendem para o seu jogo. E eles são jogadores competentíssimos, mas eu nem sequer os tenho lá. E aqui a resposta a esta questão é esta, é tão simples quanto isto. São bons jogadores, são jogadores de grande caráter, gosto imenso dos dois, tive pena de os perder, mas havia aqui uma base de recrutamento pré-definida para nós podermos identificar e termos menos erros, errarmos menos na decisão. E eu acho que esse também foi um dos segredos deste novo Fabril. E errou-se pouco nas contratações, porque as contratações foram feitas em cima de um documento que já estava elaborado e que já vem connosco, a técnica há algum tempo, de jogadores que encaixam dentro daquilo que é o nosso jogar. Então nós rapidamente conseguimos encontrar soluções, depois não foi uma, foi outra, depois dentro das soluções que existiam, fomos conseguindo escolher, e a resposta a essa questão é essa. Perdemos dois grandes atletas, mas respondemos bem, encontramos soluções boas, porque as soluções foram claras e foram incisivas e foram dentro daquilo que era um objetivo pré-definido que nós tínhamos. E, portanto, quando é assim, erramos menos, e quando se erra menos, estamos mais perto de ter os melhores. Quando falta dizer os melhores para a nossa ideia, não é obrigatoriamente os melhores jogadores, mas os melhores para a nossa ideia, e quando temos os melhores para a nossa ideia, fica mais perto em termos de sucesso. Claro. Por falar em Fabril, pronto, surge aqui agora o André Branco com esta questão, neste curto espaço de tempo que tiveste no Fabril, qual foi a tua linha orientadora para os jogadores absorverem as vossas ideias de jogo, qual foi o vosso foco principal, e manda um abraço naturalmente. A nossa linha orientadora foi clara, e os jogadores podem testemunhar isso. Nós chegámos lá e tivemos uma reunião tivemos uma conversa com os jogadores, e o que tivemos ali 2-3 semanas a tentar perceber o que ia acontecer e a jogar, e isso foi um problema. E depois, quando fomos começando a estabilizar, nós criámos ali com os jogadores um vínculo claro. Temos duas hipóteses: ou vamos assumir que estamos em último e vamos jogar como último, vocês têm que aceitar o desafio e vamos neste campo, neste relevado fantástico, com os jogadores que vocês são, e nós acreditamos que vocês têm qualidade. Vocês também têm que acreditar que a têm. Nós vamos ter uma equipa diferente. Nós estamos em último, mas não vamos jogar não vamos ter um comportamento como do último. Nós vamos querer ter vamos manter uma linha, vamos manter uma dinâmica de ter a bola, manter uma dinâmica de ser uma equipa que controla, de manter uma ideia, independentemente de jogarmos contra o primeiro ou contra o último, termos uma ideia de ser uma equipa dominadora. Sabendo que o jogo por vezes não o permite, mas esta tem que ser o nosso caminho. Ora, são vocês é que têm que nos dizer para onde querem ir. E quando nós fizemos isto, os jogadores foram muito rápidos na resposta. É por aí que nós queremos. Nós queremos ter prazer a jogar, nós queremos ir por aí, queremos ir por aí. E foi fácil, porque a partir daquela conversa nós criámos com os jogadores um compromisso. Eles criaram connosco. Nós demos-lhes duas opções e eles criaram connosco aquele compromisso. E a partir dali foi crescer em cima daquilo, foi trabalhar a nossa ideia em cima
daquilo, criando complexidade, muito vídeo, muita demonstração do que faziam menos bem e bem, muita demonstração do que fazia bem. Tivemos ali uma probabilidade, uma percentagem de apresentação quase 50-50, e propositadamente, porque os jogadores precisavam de se ver a fazer bem, os jogadores precisavam de se ver a fazer coisas boas, e nós estrategicamente usámos muito o vídeo de reforço. Portanto, sempre quase todas as nossas apresentações acabavam com, e propositadamente, os jogadores que algum esteja a ouvir hoje vai agora se calhar, afinal aquilo não era por acaso. Quase todas as nossas apresentações acabavam em cima de reforço positivo, acabavam com isto já somos nós, com a ideia boa, com o treino e o jogo, com o que fazíamos no treino e o que estávamos a fazer igual no jogo, com momentos dominadores, com momentos bons, com momentos que refletiam aquilo que estávamos a fazer no treino, da nossa organização, e isto foi crescendo, foi uma bola de neve. Nós fomos crescendo, fomos trabalhando muito a parte do treino, a parte da organização, mas de forma muito paralela também a parte mental e o vídeo. E nós reuníamos algumas vezes, nós sentimos que o vídeo teve um impacto muito grande naquele grupo, porque eu acho hoje que a estratégia que todos, não foi minha, foi em reunião de equipa técnica, que nós adotámos de trabalhar o vídeo 50-50, ou seja, 50 para correção e 50 para reforço, resultou, porque achamos que aqueles momentos trouxeram aos jogadores um aumento muito grande dos seus níveis de confiança, porque não é fácil estar no último lugar, não é fácil ser a pior defesa de Portugal, não é fácil fazer parte de um grupo que estava a viver a fase difícil que aqueles jogadores estavam a viver. E eles verem-se a fazer bem, não só em treino como em jogo, foi algo que também ajudou muito àquilo que foi o crescimento e a evolução. Pois são metodologias, são ideias, ninguém é melhor do que ninguém, não há ideias melhores nem piores, há várias formas de ganhar, há várias formas de ter sucesso. Nós apresentámos a nossa e sinceramente acho que hoje, 4 meses depois, podemos afirmar que foi um desafio ganho, e só não foi completamente ganho porque este problema que assolou toda a nossa sociedade retirou-nos a possibilidade de podermos pôr a cereja em cima do bolo, que era conquistarmos esta manutenção a jogar. Aí então eu diria que isto era algo para eu guardar como um dos meus melhores trabalhos da minha carreira, não tenho dúvidas nenhuma. Ora bem, o nosso está esgotado, mais esgotado, com 2 horas e 6 minutos de... Pois, com 1 hora e 36, sim, aqui é. É bom sinal, é assim, porque é um gosto estar a falar consigo deste. Mas, portanto, antes de terminar, vamos aqui abordar um outro assunto que até foi o Pedro Andrade que o chamou aqui, que é o seguinte: ele aborda aqui uma questão interessante. Existe uma subida garantida na Associação de Setúbal, que é o Águas de Moura, mas isso apenas porque o Beira-Mar da Almada desistiu. Parabéns ao Mr. Paulo Martins, não é? E respectivos atletas, bem como ao clube. Ora, isto aqui, lá está tal coisa. O Beira-Mar de Almada já anunciou a desistência do campeonato distrital porque não tem condições para continuar a praticar desporto. E por aquilo que nos é dado a observar, o mesmo vai acontecer em relação a algumas equipes do Campeonato de Portugal. É esta a triste sina do futebol português no momento atual. Olha, 2 coisas. Primeiro, acho que os parabéns ao Paulo. Eu percebi a mensagem e eu só quero fazer aqui uma parte. Acho que os parabéns ao Paulo é pelo trabalho dele. Porque ele não o Beira-Mar podia ter desistido à vontade. Se ele não tivesse ficado em primeiro com não sei quantos pontos, ele não subia a divisão. Portanto, o Paulo Martins subiu e o Águas de Moura subiram pelo trabalho que fizeram. Portanto, eu acho que é a tal história. Reconhecer qualidade. Não vamos aqui... Eu percebi a pergunta, eu percebi a questão, não estou a dizer que foi mal colocada, quero só deixar ainda mais claro. O Águias de Moura e o Paulo Martins, o treinador, não subiram porque o Beira-Mar desceu. Não. Eles subiram porque estavam em primeiro. E depois, toda esta situação ia fazer com que eles pudessem ser mais uns prejudicados. O facto do Beira-Mar desistir vai fazer com que o Águias de Moura suba. Mas só porque foram os melhores. Portanto, acho que há que valorizar, há que pôr as coisas primeiro, que
O Águias de Moura vai subir porque foi a melhor equipa da segunda distrital, ponto, melhor isto é, não sei se é melhor, mas pelo menos foi aquela que teve mais pontos. A altura estava com 6 pontos de vantagem. Portanto, esta é uma chamada de atenção e uma chamada de atenção, isto é, esta é a minha forma de pensar e valorizar mais uma vez o Paulo, que eu conheço bem, e o Águias de Moura pelo trabalho que fizeram. Em relação à sua questão, vamos ver quantas equipas vão desistir. Se houver equipas a desistir do Campeonato de Portugal, vai acabar por acontecer o que já aconteceu noutras épocas, que é serem repescadas algumas. A forma como vão ser repescadas, mais um problema para a Federação resolver. Já são tantos. É o ranking de posição, não é? Então só mais um. Pode ser que o Oriental Dragon tenha sorte e que consiga lá chegar também, não é? Eu gostava de ser um clube do distrito. Eu gostava. Eu sou muito, eu tenho aqui uma questão. E eu sou muito eu não sou de clubes, tenho 2 clubes que gosto, mas isso eu guardo para mim. Mas depois eu não sou de clubes, eu sou das pessoas. Eu vou ser, eu quero que o Oriental Dragon ganhe, porque está lá o Carlos André, foi meu jogador, uma pessoa porque é foi campeão nacional comigo, é uma pessoa porque é uma especial admiração. Eu quero que o Alfarim ganhe, porque está lá o Vítor. E vou querer sempre que o Alfarim ganhe enquanto o Vítor estiver lá. Não me levem a mal. E o Hélio também, que eu gosto muito. Mas quando o Vítor sair do Alfarim, eu não quero que o Alfarim perca. Eu quero é que... Para mim é indiferente. Portanto, eu sou dos clubes onde estão as pessoas. As pessoas que eu gosto. Eu quero que o Costa ganhe sempre, porque é um clube que eu gosto. E depois porque está lá um treinador que eu gosto, e está lá o meu enteado, fundamentalmente porque está lá o meu enteado. Ponto final. Eu sou das pessoas. Isto é uma questão. E depois, por consequência, é o que vou dizer agora. E depois também, quando isto abrange outros patamares ou outra dimensão, é mais isto, eu sou dos clubes do distrito. Portanto, de todos os clubes da distrital, se algum tiver que subir, que suba o Oriental Dragon. E aqui já não é porque está lá o Carlos André, porque é o clube do meu distrito. Em relação a todos os outros que subam os do meu distrito, que é aqueles que eu prefiro sempre que, em relação aos outros, eu prefiro sempre que ganhem e que subam. Portanto, esperemos que assim seja e esperemos que vamos ainda esperar que haja aqui um volte-face nesta decisão, se assim não for, que o Oriental Dragon possa ser repescado de alguma forma. Muito bem, Sérgio, vamos então para a última questão. O que é que vai ser, ou como é que vai ser o seu futuro como treinador, claro está? Não lhe sei responder, honestamente não lhe sei responder, porque também não estou muito preocupado com ele. Não vivo dessa forma. Se a trabalhar para ter, como já falámos nesta longa conversa, num projeto que me puxe, com pessoas de quem gosto, onde me sinta confortável, onde sinta que as pessoas também querem que eu esteja, onde eu também quero estar, isso é, com pessoas de quem eu gosto, isso é fundamental. Essa tem que ser um bocadinho a base. E que haja índices de motivação que façam com que nós, eu e as pessoas comigo que trabalham, nós possamos aceitar algum projeto. Se aparecer algum que nos cative, que nos convença. Se não tem que treinar à força, não tem que ser treinador outra vez já amanhã, nem, se não for no início da época será durante, se não for durante será na próxima. Agora com uma certeza que é o clube para onde nós eventualmente possamos ir, seja em Portugal, seja no estrangeiro, será sempre com a mesma dedicação e com a mesma motivação que abraçamos todos os outros projetos. E com uma ideia única, que é uma ideia de ganhar. Não nos passa outra coisa pela cabeça, sabendo, como já falámos, que o ganhar por vezes, ficarem a meio da tabela, uma equipa que joga para a manutenção, uma equipa que joga para a manutenção e garantir a manutenção a 4 jornadas do fim, fez um campeonato fantástico. Portanto, quando falamos em ganhar, é o ganhar naquilo que é o atingir os seus objetivos. Agora, isso é uma prioridade, é ir para onde me sinto feliz, com pessoas de quem gosto, porque não faz sentido ser de outra forma, trabalhar por trabalhar, estar por estar, só por dizer que estou no ativo ou que estou a treinar, isso não faz parte da minha forma de estar, nem no meu perfil. Onde claro. For, será com dedicação total e será também num projeto que me convença e que me motive. Mas neste momento está mais inclinado para ficar em Portugal ou para ir para o estrangeiro? Olha, ficar em Portugal. Eu quero ficar em Portugal. Gostava
é essa a nossa ideia. Quando eu falo no estrangeiro é algo que falamos um bocadinho por estas questões. Eu falo muito, quando falo com o Vítor, que foi um bocadinho um desafio paralelo que nós temos, porque foi, como já te expliquei um bocadinho daquilo foi a nossa carreira, foi um sítio onde não conseguimos ter resultados desportivos de acordo com aquilo que eram as nossas expectativas, e então a partir daqui é um desafio paralelo, mas neste momento Portugal, tenho a minha vida estável, tenho o meu caminho, e isso faz com que neste momento seja a nossa grande prioridade a ficar cá. Agora, se aparecer alguma oportunidade para ir para fora e que nos valha a pena e que seja motivadora a vários níveis, naturalmente que ponderaremos e veremos o que vai acontecer. Mas sem fazer futurologia, sem ter essa ansiedade de que arranja clube, tem que assinar, a minha vida tem muito mais do que isso. Eu estou muito bem com a minha vida para ter que fazer do futebol o meu grande escape e a minha grande questão pessoal, e sem o futebol eu sou nada disso. Agora, no dia que for e o projeto que aceitar, isso sem dúvida nenhuma, será para ir com tudo e com uma ideia única, que é uma ideia, e a ideia única é de ganhar, certamente. Claro está. Sérgio, alguma coisa que gostasse de ter dito e que não ainda? Não, olha, foi um prazer, agradeço o convite. Esta entrevista já estava prometida há algum tempo. Peço-lhe desculpa de ter sido um bocadinho mais tarde do que aquilo que foi, mas também que estivemos fora e por aí fora. Foi um prazer, foi bom partilhar estes momentos, às vezes recordar é viver, e foi bom também recordar algumas questões, valorizar também algumas pessoas, porque sabe que eu acho que na nossa carreira, mas não só no futebol, isto eu acho que é um bocadinho social, é um bocadinho cultural. Há uma grande dificuldade em dizer bem do próximo quando o próximo desempenha o mesmo papel que nós. Há uma grande dificuldade em Portugal. Eu vejo isso é muito difícil. Eu vejo isso, é pouco normal, pouco usual. E ter o privilégio de coração dizer o que eu acho de alguns colegas, que é algo que me sabe bem, porque é algo que eu acredito e que eu acho que é uma verdade. Portanto, foi um prazer muito grande partilhar este momento. Um abraço a todos, e que o futuro, acima de tudo, nos traga saúde, que neste momento é o nosso maior desafio, e que depois que o futebol chegue também chegue rápido, para que nós possamos voltar à nossa vida normal o mais rapidamente possível. É isso, é o que nós desejamos, sem dúvida nenhuma. Saúde para todos é o essencial. Sérgio, quero agradecer realmente, portanto, ter aceito o convite e desejar-lhe felicidades, naturalmente, para o futuro, que por enquanto ainda é uma incógnita, mas com certeza não vai estar muito tempo sem treinar, porque um treinador com a sua qualidade não pode estar parado, faz falta ao futebol. Portanto, muito obrigado então, uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Um abraço.